Boa noite. Hoje são 6/5/2019. Nosso entrevistado de hoje tem 53 anos, ex-professor do Luciano Feijão, ex-professor também do Centro Educacional Massapense, coordenador do Colégio Dom José Tupinambá da Frota, professor da UVA no curso de Direito, assessor do prefeito João Jacques e do Robério Júnior, em 89 a 96, concursado no Mato Grosso, Pernambuco, e esperando ser chamado como defensor público. Escritor do livro Cancela do Infinito. Em 2016, esteve em Vitória, no Espírito Santo, realizando cursos dentro de sua especialidade. E com vocês, João Neto, o nosso advogado. Por favor. Obrigado. Seja bem-vindo, João Neto, Rádio Céus. O microfone é todo seu, fique à vontade. Obrigado, Luciano. Obrigado aos internautas que nesse momento nos ouvem por todo o Brasil, né? Essa é a vantagem, né, da internet, é que hoje nós podemos, né, através da internet, Brasil, o mundo inteiro, né, expressar as nossas opiniões, as nossas ideias, enfim, eu estou à sua disposição para aquilo que você achar mais pertinente. Começando essa bela entrevista, qual a tradição do direito no Brasil? Eu gostaria que você explicitasse isso, por favor. Luciano, para começar, você está iniciando em uma das minhas áreas, né, que é a advocacia, que é uma área que eu gosto muito de militar, né? A origem do nosso direito, é isso que você está buscando, né? A origem do nosso direito. É bom que se diga que no mundo existem dois grupos, né, de direito, que é o grupo do Common Law e o grupo do Civil Law. Certo. Nós, no Brasil, nos filiamos, estamos mais próximos do Civil Law, ou seja, daquele direito que tem como herança o direito romano germânico. Ao contrário do Common Law, que é o direito britânico e o direito norte-americano. Mas é importante que se diga que com o novo CPC, em 2015, foi aprovado no Brasil o novo Código de Processo Civil. E é importante que se diga que o direito, apesar dessa origem, né, o que quer dizer, é bom que eu estou falando talvez para pessoas, né, que não sejam da área do direito, é bom que se diga que esta tradição do Civil Law, quando eu digo que vem lá do direito romano, né, e germânico, é o direito positivo, são as leis. Nós estamos muito, no Brasil, nós somos muito bitolados às leis, diferente do direito norte-americano, por exemplo, que ele é construído através dos tribunais, das grandes decisões. Como eu, voltando um pouco, eu disse para você e para os internautas que em 2015 foi aprovado uma lei, né, um novo Código de Processo Civil, que há uma aproximação muito maior, muito grande do direito norte-americano. Ou seja, as decisões dos tribunais, elas passam a ter uma força muito grande para que os juízes da primeira instância, eles possam solucionar os conflitos com base nessas decisões. Ou seja, de certa forma, esse direito posto, esse direito positivo, esse direito legislado, feito pelo legislador, ele perde um pouco de força. Para quê? Para que as decisões dos tribunais possam ganhar mais força, e isso vem exatamente se concretizar com o novo CPC. Parabéns, você é uma pessoa muito sábia. Obrigado, Luciano. Estou gostando, estou apreciando bastante suas colocações, muito bonita. O que você entende pelo ativismo judicial? É importante que se diga, Luciano, que a gente compreenda, e aqui eu vou viajar um pouco na história, né, na origem. Eu vou viajar até Montesquieu. Eu poderia viajar até Aristóteles, mas eu vou ficar em Montesquieu para cá, que é a tripartição dos poderes. Né? Como é que o poder... Eu disse que o poder é um, né? Para começar, o poder ele é um. Mas as funções do poder se dividem em três, que é a função legislativa, a função executiva e a função do judiciário. O legislativo é o quê? Legislar, criar as leis. O executivo é executar,
políticas públicas, os programas governamentais, e o judiciário é dizer a quem tem direito, se esses programas, se essa legislação, se isso está a contento. E esta é a tripartição clássica do direito. Eu vou a Montesquieu, mas quando eu disse que essa tripartição, ela remonta lá à Grécia antiga, com Aristóteles. Mas o importante é que nas últimas décadas para cá, o judiciário ele tem se tornado um ator muito importante dentro do processo. Ele tem, vamos dizer, dado resposta, ou procurado dar respostas, onde o legislador ou o poder executivo não consegue responder. Exemplo disso, por exemplo, a questão do anencefalo, ou seja, aquele bebê que nascia sem o cérebro. Olha, o que é que o STF passou a entender? Que em situações como essa, o aborto ele não constitui um crime, porque o aborto no Brasil é crime. Tem as excepcionalidades, mas a lei, o Código Penal, ela traz essa excepcionalidade. O legislador não teve a coragem de ir lá e fazer isso. Então, isso se chama ativismo judicial. Quando o judiciário ele diz ao prefeito, ou diz ao Estado, ou diz ao governador, olha, forneça remédio para quem necessita. O prefeito ou o governador vai dizer, olha, eu não tenho orçamento para isso. Ele diz, olha, retire de outras situações menos importantes e aplique esses recursos para quem necessita. Isso não deixa de ser um ativismo judicial. Então, quebrando um pouco essa tradição das funções, dessa tripartição das funções, o judiciário tem tido um papel importante. Há críticas a isso, críticas, vamos dizer, positivas e críticas negativas a esse ponto. Mas o importante é que o ativismo judicial, o judiciário atualmente tem ganho assim, um papel, um protagonismo muito grande na nova realidade brasileira. Continuo dizendo que eu estou adorando a entrevista com você, você está me surpreendendo, e você falou em Aristóteles, não foi isso? Sim, falei Aristóteles. Daqui a pouco eu tenho uma surpresa para falar a respeito de Aristóteles, o que é que ele pensa do homem. Também, daqui a pouco, eu gostaria que os internautas ficassem antenados, porque eu vou dar uma notícia muito interessante a respeito de uma cidade no Brasil, uma cidade que é considerada uma Dubai brasileira. E eu não estou falando de capitais. Capitais nós sabemos que são cidades poderosas, grandes, né? Mas eu estou falando de uma cidade do interior. No decorrer do programa, eu vou falar sobre a potencialidade que essa cidade existe a nível de turismo. Vamos dar continuidade fazendo a seguinte pergunta a você. Como você vê e entende pelo direito da minoria, que isso aí está demais no Brasil, tem que dar uma explicação para as pessoas ficarem por dentro disso aí, né? Porque a minoria é o que tem mais. A minoria é a maioria na sua visão. Foi importante, Luciano. Primeiro eu quero agradecer ao doutor José Gerardo Soares, né, meu colega, que nos parabeniza pela escolha, né, da entrevista. O Sérgio Ricardo está nos assistindo aqui também. Então nós temos que agradecer, mas é lógico que o Brasil inteiro, depois vocês, né, compartilham, ficam no ar essa entrevista. Tá? Luciano, é fato que o legislador ele tem buscado, de uma certa forma, proteger as minorias. Quem são essas minorias? Por exemplo, as crianças. Existe toda uma legislação para a criança e para o adolescente. Exemplo disso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Se o adulto, o maior, comete crime, o adolescente, porque criança é até 12 anos, não comete crime. O adolescente não comete crime, comete ato infracional. Ele não vai preso, ele é apreendido. Então, tudo isso, ele não pode passar mais que 3 anos, não é? Para a sua reabilitação. Então, é uma legislação protetiva, mas não é só no aspecto criminal, que nós vamos tratar aqui do ECA, em todos os aspectos. O mais importante
quando há uma disputa de interesse em relação à criança e ao adolescente, o que vai prevalecer é o bem-estar da criança e do adolescente. Tá? Outro exemplo, o Estatuto do Idoso. O idoso é uma classe, né? A classe do idoso é uma classe desfavorecida, muitas vezes abandonado pela família. É necessário que haja toda uma proteção contra isso. E o idoso tem uma proteção a seu favor, né? Que é o Estatuto do Idoso, a lei que protege as pessoas com deficiência. Enfim, são inúmeras as situações do direito que protege as minorias. Um exemplo muito importante é, evidentemente, que a mulher tem ganho um espaço muito grande na sociedade, mas o nosso país e o mundo ainda é muito machista, né? Exemplo disso, em termos de legislação no Brasil, é a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha é uma cearense que sofreu tentativas de homicídio. O Brasil não teve, vamos dizer, a coragem ou a aptidão para dar uma resposta, e esse caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil foi condenado por isso. Tá? E, por esta razão, dos pontos que o Brasil deveria cumprir era instituir uma legislação de proteção à mulher. E essa lei é a Lei Maria da Penha, que hoje nós sabemos, né, que essa é importante, mas ainda não teve o condão de eliminar a violência contra a mulher no Brasil. Logo, a mulher, que eu reputo um ser extraordinário, que deveria ter uma participação maior dentro da sociedade. Quando eu digo isso, dentro da política, quantas mulheres nós temos hoje na Câmara Municipal de Massapê? Quantas mulheres nós temos hoje na Assembleia Legislativa? Quantas mulheres nós temos no Congresso Nacional? Quer dizer, essa representação ainda é muito pequena. E eu digo sempre, nós sabemos que um país como o nosso, que até o século XIX, a mulher era talhada, né, lapidada para casar. Enquanto os homens, eles eram preparados para comandar, a mulher era preparada para casar. A formação da mulher, no máximo, era a escola normal. A mulher tinha que aprender a costurar e a ter os dotes dos lares. Essa realidade, graças a Deus, ela se modificou. A mulher hoje, né, está conquistando seu espaço, falta muito, e essa legislação que eu trato aqui é uma legislação de proteção a esse ser excepcional, que é a mulher, e nós estamos no mês dela, né? Isso. A mulher que tem, vamos dizer, o dom, só ela tem o dom, através da força divina, nós vamos falar depois disso, de conceber o fruto, de gerar novos frutos, de gerar novos seres, e aí vem, né, do próximo domingo, Dia das Mães, e a gente tem que deixar logo essa homenagem especial, tratando dentro dessa temática das minorias. E dentro dessa temática das minorias, nós poderíamos falar das cotas, né, das universidades para negros, né, se entende, né, há críticas a isso aí, eu não vou me posicionar nesse momento sobre isso, mas se entende o entendimento para as cotas para os negros nas universidades, nos concursos, é que o Brasil tem uma dívida muito grande, né, com o negro. Nós temos que entender que até o século XIX, final do século XIX, nós éramos um país escravocrata. O negro sempre... E apesar do término da escravidão, mas é provado através de números que o negro ainda ocupa uma parcela muito grande, mas subalterna da população brasileira. Então, isso aí é uma política, um programa voltado para corrigir essas distorções. Portanto, eu tenho uma compreensão que o Brasil tem legislado muito em favor das minorias.
Você acha que o feminismo também veio para melhorar a qualidade de vida e o respeito pela mulher no Brasil e no mundo? Olha, o feminismo, ele foi um movimento importante que, principalmente na década de 60, com os Beatles, né? Ele foi um movimento importante que repercutiu pelo mundo inteiro, de matriz norte-americana, que repercutiu pelo mundo inteiro, tá? Mas eu tenho uma compreensão que, se isso, o próprio feminismo for levado ao extremo, também não fará bem para as mulheres. O que nós precisamos é de uma cultura não radicalizada, de uma cultura onde possa se compreender que homens e mulheres são iguais em inteligência, são iguais em aptidões, são iguais no poder de construção, enfim, não estão lá e não estão cá. Eu tenho uma compreensão que a isonomia, essa igualdade, essa cultura de igualdade é que deve ser pregado atualmente, na atualidade, nesse novo estágio da sociedade que nós vivemos. Qual a sua opinião sobre as cotas das universidades? Há pouco, quando nós tratávamos, né, do tema das minorias, de uma certa forma, eu disse que não ia me posicionar, e agora... Olha, seu colega está aí, ó. Olha, eu vou mandar um abraço. Pois é isso. Grande advogado, grande professor, um filho ilustre da nossa terra. Mestre, que é né? O Daújo, o doutor Daújo, mestre. Boa noite para você, obrigado. Eu observei que nas suas entrevistas, Tá sempre antes de vir para cá, então eu quero abraçar. Vai, desce, engrandece, né? Abraçar também o Paulo Henrique Rodrigues Campos, né? Que está aqui nos assistindo. E isso é o nome, né? Que a entrevista é você, mas eu estou abraçando aqui porque o programa está sendo feito por nós. Mas a estrela é você. A estrela é... A estrela é você. Sou eu? Não sabia. Agradeço a você e agradeço E depois dessa entrevista sua, a sua estrela, para mim, vai brilhar muito mais, porque agora eu estou conhecendo realmente o seu interior perfeitamente. Desculpa atrapalhar. Não, eu quero agradecer pelos elogios que você teve feito até o momento, agradecer aos internautas e falar sobre... Nós estamos falando sobre cotas, né? Cotas das universidades. Cotas das universidades, mas eu vou ampliar cotas dos concursos. Olha, eu tenho reserva quanto à questão das cotas, né, pelo seguinte, nas universidades, eu defenderia que devesse existir cotas para o aluno da escola pública. Mas aqui, de antemão, eu deveria também dizer, como um professor, e eu fui professor do Estado, professor concursado, né, de língua portuguesa do Estado, por muito tempo, eu poderia dizer que a escola pública que deveria levantar a sua qualidade de ensino. Não adianta quantidade sem a qualidade. E eu digo, os grandes professores, existem grandes professores na escola pública. Eu gosto muito de concurso, eu sou concurseiro, e esse pessoal todo passou por um concurso. Né? A boa parte desse pessoal, principalmente no Estado, é um pessoal concursado, é um pessoal que tem uma capacidade. Mas nós sabemos que a coisa pública não funciona muito a contento. Então, de princípio, eu defendo cotas durante um período, não pode ser ad eterno. Aí é a escola pública que dá qualidade para que os nossos alunos saiam de lá com condição aqui da região, né, de competir com alunos do Farias Brito, Luciano Feijão, entendeu? É isso que deve acontecer. Mas até lá, eu diria que o aluno vindo da escola pública deveria fazer, sim, parte desse programa, mesmo porque o que se busca é a universidade pública. Quer dizer, olha a contradição. Eu coloco meu filho, e é verdade, meu filho está lá no Luciano Feijão, mas eu estou pensando que meu filho ele vai fazer um vestibular para a universidade pública.
Então, eu não posso me posicionar, nesse momento, contra as cotas para o aluno advindo da escola pública. Mas e aí? O critério deveria ser o aluno advindo da escola pública. O restante das cotas, eu tenho muita reserva quanto a isso. Mesmo a cota para negro, ele deverá vir da escola pública. Mas, fazendo logo a ressalva, que é a qualidade de ensino que deva melhorar. Né? É essa qualidade de ensino que a escola pública tem um discurso, faz um discurso aqui, mas se perde muito tempo no preenchimento de instrumental e se esquece do ensino. Eu fui professor muitos anos e falo isso com propriedade, porque eu conheço. Há muita retórica na escola pública. Precisa acabar com essa retórica e que realmente se concentre no ensino, porque nós temos grandes profissionais. Esses profissionais passaram por um concurso e eu acredito muito na meritocracia. É meritocracia, por quê? Eu fui concursado do Estado. Agora, voltando um pouco, mas em termos de concurso, tá? Em termos de concurso, eu sou concurseiro. Deu uns tipos de concurso na minha vida. Eu sou tremendamente contra as cotas. Eu defendo as cotas, aquele percentual para as pessoas que têm necessidades especiais, mas observando, deveria ser mais, porque às vezes o cara tem um dedinho ali, não sei como, tal, devia ter um critério mais, vamos dizer, a coisa deveria ser mais forte, os critérios deveriam ser mais fortes, né, para realmente ver quem poderia fazer jus a uma vaga através das necessidades especiais. O restante, eu sou totalmente contra cota para negro, cota para... Em termos de concurso, eu sou totalmente contra, eu já participei de concurso com 10, 12 mil candidatos, não é justo nós ficarmos entre 70, começa com um concurso com 10 mil candidatos, por exemplo, lá em Mato Grosso, começou lá com 5 mil, nós terminamos com 76, né? Então, o concurso é um negócio muito complicado, principalmente concurso de ponta, como esse que eu fiz lá em Mato Grosso e Pernambuco. Você está me deixando tão à vontade nessa entrevista que eu quero que você me ajude a fazer o programa. Aí você vai me perguntar, como é que eu posso te ajudar? Você lê as lives e depois eu vou falar de outra coisa, por favor. Olha, aqui nós já abraçamos, né, o Sérgio, o Paulo, o Daúde, que é do nosso coração. Gerardinho, o doutor Gerardo, né, que é o grande idealizador desse elogiando aí, né? Você está vendo? Eu já agradeci. Enfim, a todos, né, que nos assistem. E a gente só tem a agradecer, Luciano. E o doutor Daúde, falarmos para o doutor Daúde, o negócio é excepcional, não é fácil, né? Não é fácil. É uma das grandes inteligências da minha geração. Eu acho que eu sou um pouco mais novo, mas nós temos aqui em Massapê homens que eu tive vamos dizer assim, a felicidade de conviver na minha juventude, homens de grande inteligência, escritores, poetas, né? Recentemente nós tivemos a publicação do Tremal, um homem muito inteligente. Abraçar aqui o doutor Carlos Albuquerque, professor de Direito da Universidade, da Faculdade Luciano Feijão. São homens da nossa geração que são homens muito inteligentes, que fazem o diferencial. O Rômulo Soares, o Jader Soares. Bom, se eu começar a falar, a família Soares toda, né? A família Soares. Eu não vou falar dos mais velhos, por exemplo, porque quando a gente fala em inteligência em Massapê, a gente sempre se reporta ao Padre João, né? Padre João Batista Frota. E isso é indiscutível, né? Mas a minha geração, graças a Deus, ela deu para Massapê grandes homens, né? Que se destacam no país inteiro, em todos os campos, em todas as áreas. Isso traz uma felicidade muito grande para nós que moramos aqui, que vivemos aqui. Eu só saí de Massapê 2 ou 3 vezes, mas para morar ali em Sobral, Fortaleza, eu morei 15 dias, não aguentei, vim para Massapê, é a minha terra querida, é a minha terra amada, e eu tenho certeza que abraçar o Cleilson, que está aqui, a Luciana, que, por exemplo, o Daújo, né, que se encontra lá. Eu estou torcendo que ele venha logo passear aqui para mim
agendá-lo. Mas tem o Totó, irmão dele. Também, Polícia Federal, né? Sugestão, Polícia Federal, que pode vir aqui com você, bater esse bate-papo. Nós temos uma outra pessoa, conterrâneo nosso, que você não conhece, que eu costumo falar sempre no nome dele aqui. É o Felipe. Ele está há 40 anos morando no Espírito Santo, da onde você passou 2 dias, entende? Eu estive em Vitória, né? Pois é, eu falei aqui no princípio do programa. Fui fazer um concurso lá para a Defensoria. Né? O Felipe é uma dessas pessoas, da hoje conhece o Felipe, tranquilo. É um cara também de renome e merece toda a nossa admiração. Agora eu vou falar sobre, dar uma boa noite toda especial para a cantora Sula Mara, que deu um show no terraço lá na rodoviária. Eu não sei se você está lembrado. Também mandar uma boa noite toda especial para Nayada, para Lúcia, esposa do Mauro, Tereza Mara, Franciana, para o Ricardo, para a Adélia, para o grande Mauro Lira, que é o maior representante do Belchior em Massapê, e por que não dizer no estado do Ceará? Em Messejano nós temos também o grande amigo Mazin, que está conectado com a gente nesse momento. E para o Felipe, mais uma vez, mandar uma boa noite toda especial, que nesse momento ele está numa praia belíssima, Praia do Camburi, em Vitória, no Espírito Santo. Também mandar uma boa noite para o senhor Vicente Ribeiro, que eu estive essa semana com ele mora ali pertinho de você, né? É meu vizinho. E ele disse, olha, fala no meu nome, que eu vou ficar antenado no seu programa. Então, promessa paga. Ó, falando agora em consertar seu computador, notebook, em Massapê só tem uma pessoa, é o Wesley. Ele fica ali na Praça de São Francisco, atrás do Martins, o telefone 992 69 30 57. E para você cuidar da sua pele, de toda uma, sabe, dessa estrutura que nós temos, que com o passar do tempo, a velhice vai tirando um pouco, nós temos o doutor Jorge Pinto, ele que atende lá em Tianguá, Santa Quitéria, Sobral e brevemente em Teresina. Trata-se de um esteticista de primeiro, assim, sabe, primeira linha, e o telefone dele é 88-999 99 88 40 e 992 446 833. Boa noite toda especial para você. Continuando a nossa entrevista, eu gostaria que você, mudando um pouco, né, de assunto, o que é que significa para você um católico não praticante? Bom, culturalmente, nós vamos falar de cultura, né? A nossa língua portuguesa. A nossa cultura, nós fomos colonizados pelos portugueses, e eu falo português, né? E pratico português diariamente. A nossa religião também, culturalmente, a nossa religião católica, né, ela veio com os nossos colonizadores, né? Os nossos colonizadores que dizimaram 6 milhões de índios que existiam no Brasil. Hoje, aproximadamente, existem 300 mil índios no Brasil. Né? E nós sabemos que essa terra aqui, quando aqui eles chegaram, a língua mais falada era o Tupi-Guarani. Mas os nossos colonizadores aculturaram e impuseram a cultura, impuseram a língua, impuseram a religião. Tá? E, no meu caso, eu acredito que nós tivemos uma conversa preliminar e você me perguntava qual a minha tendência religiosa, e eu disse para você que eu sou católico, não praticante. Sou católico porque a minha família é católica. A mamãe, por exemplo, todo dia ela briga comigo: meu filho, vai para a igreja, né? A minha tia mora atrás da igreja. Eu tenho uma outra tia em Santana que também mora atrás da igreja. Quer dizer, então toda essa cultura. Mas, assim, eu não posso dizer que eu seja praticante dessa religião, porque, às vezes que eu tenho ido à igreja, eu tenho que confessar. A última vez que eu me confessei foi na primeira comunhão, Luciano. Faz tempo, né? Faz tempo, estou com 53. Isso. E, no casamento, eu enganei o padre Gonçalo, há 25 anos. Isso é uma curiosidade. Mas eu acho que a religião da gente é você... Se você não pode fazer o bem às pessoas, não faça mal. Eu acho que não adianta você estar na igreja
frequentar, mas quem vai, eu acho belíssimo, entendeu? Certo. Eu acho que é um encontro social. Há um encontro social, né? Há um encontro de ideias. As pessoas que vão, olha, seja qual for a religião, a minha, como eu disse antes, a minha família católica, me batizar e eu estou aqui, né? Eu não pratico, tenho ido missa de corpo presente. Olha, veja, os momentos que eu tenho ido, então eu não sou praticante. Corpo presente, e o pior disso é que é amigo, né? Quando a gente vai a uma missa de corpo presente, a gente vai de amigo, eu não vou de inimigo, né? A missa de sétimo dia, né? Então são esses momentos. Então eu não posso dizer que sou praticante, mas a religião que eu defendo é: se você não pode fazer o bem, não faça o mal, né? Se você pode ajudar, ajude. Mas também tem um detalhe: quando você ajudar alguém, não espere o retorno. Tá. Passa. Simplesmente, eu posso ajudar, ajudei, porque o ser humano é assim mesmo. A gente, nós não somos muito gratos. Não, é porque nós não conseguimos ser muito gratos com o bem que as pessoas nos fazem. É verdade, né? A questão é essa. Mas isso não pode nos tirar, mesmo isso ocorrendo, isso não pode nos tirar essa possibilidade. Se eu posso ajudar, vou ajudar. Se eu não, entendeu? Se eu não posso ajudar, mas também não vou fazer o mal. Não adianta eu estar lá na igreja, né? E quando saio, e aquela questão toda. Então, dentro dessa concepção de católico não praticante, que eu vou me encontrar e faz alguns anos. Posso até mudar de ideia, eu já mudei de ideia muitas vezes na minha vida. Qual é o homem que cresce que não muda de ideia? A inflexibilidade ela é terrível. Olha, a pessoa inflexível ela é terrível. Eu falo nesse momento, amanhã eu posso, de repente, ter um pensamento totalmente diferenciado do que eu estou expondo aqui. Mas é a realidade que eu tenho que passar. No caso contrário, eu estaria mentindo para mim mesmo e contradizendo as minhas concepções de vida, né? A gente tem que procurar ser verdadeiro. Evidentemente, é interessante o que eu vou dizer aqui, é que que um pouco de mentira sustenta a humanidade. É lógico que a gente... Nós não falamos a verdade o tempo todo. Se nós falássemos a verdade o tempo todo, olha, nós vivíamos brigando. Usou as palavras do Roberto Carlos. Nós não podemos... um pouquinho de mentira que sustenta a humanidade. Cara, você poderia estar... Olha, o cabelo do João Neto está feio, mas eu vou dizer, teu cabelo está tão bonitinho, né? Aquela questão todinha. E você... Isso não deixa de ser uma mentira, né? Mas se você dissesse, rapaz, João Neto, teu cabelo tá feio, eu poderia ficar chateado com você. Então, um pouco de mentira sustenta a humanidade, mas a gente tem que procurar ser o mais verdadeiro possível dentro dessas limitações, evidentemente. Então, dentro desta visão, Luciano, é que eu posso explicar para você. Nós temos que tentar levar uma vida correta, respeitar o que é seu, o que é meu, não é? Para que religiosidade maior do que essa, né? Verdade. Então, essa, se isso é religiosidade ou não, mas é a minha concepção de vida. Qual é a sua impressão para todas as outras religiosidades que existem? Que eu não vou citar, que são dezenas, centenas. O que é que você acha do evangélico? O que você acha dos espíritas, dos candomblés? Você pensa igual ou há uma diferença? Olha, eu tenho o maior respeito por qualquer religião. Eu acho que esse é o princípio. Respeitar a crença das pessoas, né? Eu tenho o maior respeito por isso. O que não se pode admitir é que alguma igreja faça daquilo comércio, né? Porque se eu lhe vendo um produto, se eu lhe vender esse copo, você vai me pagar e eu vou lhe entregar o copo. Certo. A igreja, né, ela que vende uma coisa abstrata, a salvação. Né? Isso. Ninguém sabe se vai receber ou não, ninguém sabe nem o que existe depois daqui. Né? Alguém vai discordar de mim, não tem problema. As pessoas não precisam concordar. Tá? Então, eu tenho o maior respeito por todas as religiões, contanto que não haja uma exploração às pessoas mais incultas.
As pessoas que não têm um conhecimento, desinformadas. Porque é em cima disso, quer dizer, quando você transforma a religião, a igreja em um comércio, é isso eu me contraponho. Aí perde esse respeito. Então, de princípio, as pessoas que procuram a igreja, olha, isso eu tenho o maior respeito por isso, porque a igreja não leva nada ruim. A igreja não vai mandar matar ninguém, roubar, furtar, nada disso. A igreja não vai dizer isso. Eu sei que existe ali um encontro muito salutar. Então, eu tenho o maior respeito. Qual é a matriz do direito do Ocidente? Quando e onde isso começou? Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Quer que eu repita? Qual é a matriz do direito no Ocidente? Quando e onde isso começou? A matriz do direito no Ocidente. Luciano, os romanos, né, o Império Romano, ele tem uma influência muito grande sobre o Ocidente. Por exemplo, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é uma língua que oriunda, né? Ela é oriunda do latim. E o latim era a língua dos romanos. Hoje o latim é uma língua morta. O que é uma língua morta? É uma língua que não é falada por nenhum povo no mundo. Mas até não há muito tempo, né, os padres ainda celebravam as missas em latim. Era um dogma, era uma tradição, coisa assim. Então, o nosso português vem de lá. Então, a matriz do nosso direito, a matriz, ela vem do direito romano, houve uma série de evolução. Tanto é assim que nas faculdades, não sei em todas, se estuda, né, o direito romano. Porque para que você possa ter uma compreensão, me parece que é uma disciplina optativa, pelo menos aqui na UVA, o direito romano. Existe uma outra disciplina que é obrigatória, que é a história do direito. Aí você vai pegar toda esta evolução até chegarmos, né, ao direito que hoje nós temos. Tá? Um direito que vai evoluindo, que vai sendo construído, né, por pessoas. É importante que se diga que nem sempre o direito é o mais direito. Isso. Por quê? Porque quem faz as leis são os legisladores, né? Âmbito federal, estadual e municipal, e sempre há um jogo de pressão. Tá? Quando uma lei é criada, há um jogo de pressão muito grande. Se nós tratarmos hoje, no Brasil, o que se discute muito é a reforma da Previdência. Mas que jogo de pressão está havendo ali? A que interessa a reforma da Previdência, ela é favorável, tá? Mas a quem entende, né? A que grupos? Então, esse jogo de pressão é que vai formar as leis, é que forma o direito. Certo. E qual é a origem, no seu pensar, do direito canônico? E o que significa? O direito canônico, Luciano, é o direito, né, da igreja. Tá? Ele, inclusive, o direito canônico ele tem uma influência muito grande sobre o nosso direito. Tá? Para se ter uma ideia, hoje o nosso Estado é um Estado laico, mas até a República, a proclamação da República, Estado e Igreja se confundiu no Brasil. Tá? Mas existe uma influência muito grande no nosso direito e a Igreja, né, apesar, a gente já falou um pouco aqui sobre a Igreja Católica, apesar de ainda prevalecer, ser preponderante no Brasil, mas os evangélicos têm crescido muito, tá? E exerce uma influência muito grande no direito. Veja bem, eu falava inicialmente da questão do aborto. O legislador ele tem o maior receio de, quando o tema é aborto, de tratar desse tema. Por quê? Porque esse tema, o aborto, ele vai de encontro com o que as igrejas pregam. As igrejas, em sua essência, elas são contrárias ao aborto, mesmo em situações, vamos dizer, extremas, né? As igrejas são contrárias ao aborto. A questão do aborto, nós falamos aqui do
ativismo judicial. Então, o legislador ele não quer bater de frente com a igreja. Ela exerce uma influência muito grande ainda até hoje, né? No Brasil, como a igreja é um grande ator social. Quando eu falo a igreja aqui no seu conjunto, é um grande ator social, tem uma força muito grande de pressão nesse contexto todo na sociedade. Quando eu fazia um programa na Rádio Marx, em 2004, eu primava muito por curiosidades, por cultura, coisa assim parecida. Então, para quebrar o gelo na entrevista, nada melhor do que eu falar a respeito daquilo que eu falei no princípio, a respeito de uma cidade que está fazendo muito sucesso no Brasil, que está sendo considerado a nossa Dubai brasileiro. Você, por acaso, já ouviu falar sobre isso? Não, né? Agora você passa a ser Isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Pronto. Então, vamos lá. O Balneário Camboriú fica a 80 quilômetros de Florianópolis, com 130 milhões de habitantes, e no dia 20 de julho estará completando 51 anos de vida. É tida como a Dubai brasileiro, dado o aglomeramento de centenas de edifícios e atende a 1 milhão de turistas dia. E não fica só nisso. Em dezembro deste ano, estará sendo inaugurado um espigão de 81 andares, com 274 metros de altura. Serão 17 elevadores, 4 suítes e 254 metros de áreas em cada apartamento. E aos interessados pelo imóvel, terão de desembolsar a bagatela de 4,5 milhões de reais. Lembrando que estas torres gêmeas serão as maiores de toda a América Latina. O que é que você acha disso? Luciano, você acabou de me trazer um aprendizado muito grande. Eu que gosto muito de Jericoacoara. Se você fosse perguntar, eu iria dizer que seria Jericoacoara, que eu gosto muito de lá, tá? Mas você trouxe aqui vamos dizer assim, me deu uma missão. Balneário de Camboriú. Olha aí. Mas você trouxe aí tudo escrito direitinho, pesquisou. Mas vamos aproveitar para abraçar, né, o Reginaldo, que está conosco, né? O Edésio, que passou Reginaldo essa é missão. daqui de Massapê ou de outros? Eu creio que você é meu primo, viu? Eu acho de onde? Onde é que ele mora? Bom, aí, Luciano, tu quiser a rua, a casa, aí fica difícil, né? É difícil, né? O Reginaldo, o Edésio, né? Essa turma boa aí, tá conosco, acompanhando a entrevista, né? Tá. E você trouxe uma informação, eu trouxe Jericoacoara aqui para mim. Não, Jericoacoara eu poderei falar em outra oportunidade. Eu sei muita coisa de Jericoacoara, já tive 4 vezes lá, mas hoje eu estou falando... Eu tive mais vezes, viu? Mais vezes, né? Tive mais vezes. Uma outra curiosidade, eu falei para você, falou em Aristóteles, não foi naquela hora, eu falei para você que iria falar, por exemplo, Aristóteles é um grande filósofo e sábio grego. Estava certo quando ele disse: o homem é, por natureza, um animal social. E aí, o que você acha disso? É a mais profunda verdade, né? Nós, já pensou? O homem, nós não conseguimos viver sozinhos, né? Nós sempre buscamos uma companhia, os nossos semelhantes para conviver. O homem que assim não procede, olha... ele está fadado às doenças, ao isolamento, né? É muito importante, é muito salutar essa convivência humana. Eu não consigo me imaginar vivendo sem essa presença humana. Então, é um ser social, sim. Ser social. Com certeza. Aliás, é um dos grandes filósofos da humanidade, né? Da humanidade. E do pensamento ocidental, que você já falou aqui. Ele, Platão, Sócrates. Agora, eu queria que você me dissesse, desculpa atrapalhar, quais foram os poetas que lhe influenciaram para escrever o livro Cancela do Íntimo. O título é muito interessante, bonito. Fala sobre isso. Em 2005... Eu, aos 40 anos, né, 2005, 40 anos, eu publiquei meu primeiro e único livro, mas eu ainda pretendo escrever mais. O Daú já escreveu não sei quantos, o Edilson Silva,
Temos aí uma play de poetas e escritores maçapenses. Em 2005, Nós esquecemos de falar do Vasconcelos. Viu? O Vasco, né? Tem um livro muito bom, né? Viagem Mística pelo Tibete. Acho que é esse o nome do livro dele. Viagem Mística pelo Tibete. Uma das grandes inteligências de Massapê, né? É um pouco mais velho do que eu, mas a gente tem, sim, uma certa proximidade. Mas, como ele falava sobre canceladoísmo, fala de quê? Canceladoísmo. É um livro de poesias e eu tenho uma influência. Título muito exótico. Traz poesias da época da minha adolescência, da minha primeira faculdade de letras, das paixões que lá vivi. Tem muita coisa desse livro, apesar de eu ter feito a sua formatação aos 40 anos, publiquei aos 40 anos, mas eu recebi uma grande influência de Vinícius de Moraes, um dos grandes poetas do Brasil, né? Quando eu falo do soneto de fidelidade. Então, para mim, um dos grandes poetas, Carlos Drummond de Andrade. Tá? Quem mais? Mas Fernando Pessoa, ele diz que o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é doador que devera sente. Um dos grandes poetas, né, da humanidade, é um poeta português, esse é português, mas é extraordinária a sua poesia, a sua poética é extraordinária. Então, mas Vinícius, sem dúvida, me influenciou bastante. Eu li muito, à época, eu fui professor de literatura, não na época, eu não era professor de literatura, eu fui professor de literatura, né? Tenho um pouco de conhecimento das escolas literárias, mas Vinícius, do modernismo foi meu grande, vamos dizer assim, inspirador nas minhas poesias. E como é que você vê, já que nós estamos falando nesse campo de educação, de cultura, como é que você vê a educação no Brasil na atualidade? Como é que você vê? Olha, a educação no Brasil, eu tenho nós já falamos um pouco, eu tenho uma impressão que nós precisamos entender o seguinte, eu vou viajar um pouco no tempo, que até a década de 70, né, aliás, até a década de 70, mesmo após a década de 70, nós vamos ter um sistema dual. O que é o sistema dual? Uma escola para rico e uma escola para pobre. Uma escola para quem vai comandar, né, quem vai gerenciar, e uma escola para o grupo subalterno. Me parece que esse sistema dual ainda não desapareceu no Brasil, porque a escola pública, ela, apesar principalmente na educação básica, de ter alcançado uma extraordinária quantidade, ainda não é total, existe muita evasão, principalmente no ensino médio, a questão de trabalho, né? Mas, apesar dessa quantidade, a qualidade ainda está muito aquém. Existe muita retórica a respeito da escola pública. E eu digo, existem grandes profissionais na escola pública. Está precisando de eficiência, né? Eficiência, gerenciamento, menos discurso e mais produtividade. Menos instrumentais. O que o professor tem que preencher de instrumental da escola pública não é brincadeira. São as secretarias de educação, né? São os seus eixos, as suas coordenadorias. Há uma cobrança no lugar errado. Então, se perde muito tempo fazendo chamada. Na verdade, se precisa de aula, porque professor, eu digo, com consciência, existem grandes professores na rede, porque eu fui professor da escola pública, eu fui professor concursado, fui professor da língua portuguesa, né, do Estado. Então, eu conheço a realidade. Existem grandes professores lá, mas falta gerenciamento, falta eficiência, se perde muito tempo com detalhes, com minúcias, que não levam ao aprendizado. Precisa-se, tem aquela história, está se preparando para a vida, e prepara para a vida. Que vida se o aluno não tem condição de passar no vestibular? Se nós pegarmos, isso é uma realidade, se nós pegarmos o aluno da escola pública, que vão passar no vestibular, não é que não seja importante, eu sou professor,
Mas você vai pegar esses alunos com condição para disputar uma vaga de professor nos cursos de pedagogia, de história, geografia, língua portuguesa. Eu tenho letras. Agora, cursos como curso de direito, e aqui eu quero fazer uma ressalva, eu fui professor do curso de direito da UVA por 2 anos, e lá encontrei uma sapiência. Eu vou fazer essa ressalva aqui, porque eu tive a oportunidade de conviver com dois, os dois foram meus alunos. A minha filha também é advogada, foi minha aluna lá na UVA, e eu tive 2 alunos muito bons lá na UVA. Um é o Júlio Filho, que hoje é advogado, já concluiu, já passou em concursos importantes, né, está esperando ser chamado. Tira o chapéu. Mas eu vou tirar, o Júlio Filho vai me perdoar, ele trabalhou comigo no meu escritório, mas o Júlio Filho vai me perdoar por eu fazer uma referência ao Luiz Carlos, lá do Mumbaba. Certo. O Luiz Carlos lá do Mumbaba, quando eu cheguei no primeiro período, lá na UVA, e aí eu fazendo aquele teste de conhecimento, e comecei a ser de onde e tal. E quando eu cheguei no Luiz Carlos, sou de Massapê. Massapê. Sou do Mumbaba, professor. E você estudou onde? Estudei no Vila Leval. Você não sabe a alegria que eu tive? Olha, o Júlio Filho, eu quero um bem danado, é como um filho. Filho de um grande amigo meu, que é o Júlio Pai, né? E trabalhou comigo, inteligentíssimo. Mas o Júlio Filho veio lá do Luciano, viu? Sim. E esse rapaz veio do Vila Ebaldo. Esse rapaz estava lá no curso de Direito. Então, uma exceção. A minha filha passou no curso de Direito, mas ela veio do colégio Luciano Feijão. Então, eu tirei os chapéus. Eu fiquei impressionado, porque o diferencial desse rapaz. Luiz Carlos, lá do Mumbaba, deve estar lá pelo 8º semestre, próximo a terminar a faculdade. Esse rapaz, muito importante. Parabéns, viu? Uma grande notícia, um grande achado, né? Bom, há poucos você citou o nome de uma banda, mudando de assunto, tá? Você citou o nome de uma banda aí que você mexeu comigo. Qual foi a banda, Luciano? Você falou nos Beatles. Ah, tá. Tá, isso mexeu comigo. E provocando isso que você falou, eu queria que você me dissesse a sua paixão entre você e o Valdir Soriano. Paixão no bom sentido. Eu sei que o estilo musical não tem nada a ver. Não, mas você eu já gosto. me falou do estilo. Mas eu gosto do... Mas como eu sei que você ama o Valdir Soriano, eu quero que você me fale dessa paixão. Olha, o Valdir, eu tive a oportunidade de estar com ele em 96. Ele era uma campanha política, não vou dizer aqui, era campanha política. Certo. E eu fui incumbido de trazer o Valdir lá do hotel, né? O hotel Beira Rio, era o grande hotel da região, e eu fui buscá-lo. E quando eu cheguei lá, o Valdir já estava totalmente embriagado. Mas eu também não estava muito sóbrio, não, né? Eu era uns 20 anos mais novo, né? Mais vadio. Mais vadio, né? E cheguei lá e nós metemos bronca nele no uísque e tal, eu também no uísque. E ele cantou uma música que ela se tornou imortal para mim, Perfume de Gardenia. É uma música e eu famosa. Tive a oportunidade de conviver com o Valdir Soriano algumas horas, e para mim talvez seja injustiçado. É uma versão, ela, se eu não me engano, ela é mexicana. Ele me falou, ele me disse que é uma versão. Saudosa memória, Valdir. Ele me disse que era uma versão. Agora não estou me recordando se ela é mexicana. Eu sei que a língua é espanhola. Ele inverteu para o português. É bonita a música. E eu tive a oportunidade, para mim, é um dos grandes artistas desse Brasil, tá? Injustiçado, porque essa história de brega, mas na realidade ele é um baita cantor romântico, tá? Patrícia Pilar. Isso eu ia falar. Ele fez uma homenagem lá no Sim São Luís, em Fortaleza, um documentário extraordinário, que de vez em quando eu estou, a ex-esposa da atriz, lhe fez uma homenagem muito importante. Eu, de vez em quando ainda tem um documentário, assisto o show, que culminou com o show dele lá no Sim São Luís. Me parece que foi ali em 2007, 2008. Enfim, um grande artista do Brasil, um homem muito inteligente, com um detalhe, 4º ano primário, né? Quarto ano primário, foi garimpeiro, tudo sofreu, olha, para mim... Passado... Para mim,
é um artista injustiçado. Dizer que o Valdir é brega, né? Aí tem que dizer que você também é brega. Você não é brega, você falou nos Beatles. Eu misturo, mas Eclético. eu sou eclético. Agora, se eu sair para tomar uma cerveja e estiver sozinho, eu respeito, né? Ou com um amigo que gosta, eu peço para tocar o Valdir. Se não, eu me reservo e tal. Mas é muito cauteloso. E o importante... Agora, tem outro fã aqui na região. Eu estava com ele lá em casa, com o Valdir Soriano, em 96. Quem chegou lá foi o deputado Rogério Aguiar. Ah, tá. Lá do Marcos. Foi lá do Marcos, tomou conhecimento que ele estava lá em casa, foi lá, né, conversar com o Valdir. Depois ele levou o Valdir lá para o Marco. Enfim, isso era a época do Chico Lopes também, talvez a gente não meio disso, não? Então, já que você tocou, não, foi na época, foi na campanha do 96, foi na campanha do Jacques, 96. O prefeito era o Roberto Júlio Massapê. Foi em 96, o prefeito era o Roberto Massapê. Certo. Quais são os seus outros ídolos nessa parte de brega que você é assumido, né? Não, olha, eu acho romântico. É importante que você... Mas eu não estou discordando, são as letras mais bonitas, eu gosto, mais amorosas, tem mais sinceras. Tem cantores. Pode Tem cantores que eu acho imortais. Roberto, ele é um cantor imortal. O Vando, né, de saudosa memória, é um cantor muito bom. Mas eu também vou me reportar outro, para mim morreu muito cedo, que foi Altemar Dutra. Eu ouço Altemar Dutra sempre e me relaxa, entendeu? Às vezes o estresse do dia a dia. Bom, é o meu gosto musical, mas eu ouço tudo. Você sabia que você me fez lembrar uma pessoa massapeense que interpretava essas pessoas que você gosta, que se ele hoje fosse vivo, eu traria aqui no programa com o maior prazer. Vê se você envereda aí pelo meu pensamento. Eu lembrei, o Jaime? Não, quem era? Ogel. Ogel, grande. Aquela extensão vocal muito bonita. De um vozeirão. Cantava quase tudo do Nelson Gonçalves. Ogel é uma referência. É uma grande referência, né? Massapê talvez não tenha... Tem uns artistas, né, de Massapê, de saudosa memória, que fala quando morre. Daqui só fala quando morre. Eu acho isso muito errado. Tal. Nós precisaríamos fazer mais, né? Em vida, né? Em vida. Depois da morte. Mas existe uma controvérsia de dizer que uma placa de uma rua só pode ser colocada quando a pessoa vai para o andar de cima. Você concorda com isso? Por que não poderia? Por exemplo, Rua Padre João Batista Frota. Realmente... Rua Manuel de Barros. O Manuel de Barros já poderia, porque... Rua Caceteiro. O Manuel de Barros morreu, o Caceteiro. Não, eu sei. Agora eu quero que você me responda por que ao entendimento juridicamente, né, que não se pode prestar esse tipo de homenagem a pessoas vivas. Exemplo disso, eu vou dar um exemplo disso aqui, da Câmara Municipal de Massapê, que homenageou o pai do deputado Albuquerque, Jacques Albuquerque, Francisco das Chagas, né? E o Ministério Público recomendou para que retirasse. Né? Atualmente o nome está de volta porque, posteriormente, houve o falecimento dele, né? Essa homenagem, juridicamente, ela fere princípios, né? Segundo o entendimento, fere princípios, essa homenagem a pessoas vivas. Mas em Sobral, a gente encontra, a Escola Padre Oswaldo Chaves. Nós estamos nos aproximando do final. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse monumento que nós temos histórico de Massapê, que é a Coluna da Hora. Essa polêmica que está acontecendo no momento, o que você acha sobre isso? Nós temos 2 minutos apenas. Olha, a Coluna da Hora a Coluna da Hora, ela é um símbolo, né? É um símbolo massapiense, a sua estrutura, né? Me parece que foi feita na época do prefeito, era o Deneval Carneiro. Então, ela simboliza todo um sentimento massapiense, né? Inclusive, existe atualmente, né, há um projeto de lei, né, onde diz quais são os monumentos do município que não possa haver a mudança de transformação.
Então, a preservação, né, do patrimônio histórico. Então, você não concorda com o que estão fazendo com a coluna? A história, ela é fundamental que se construa, né? Ela é feita por pessoas e é em cima, né, de tudo isso, daqui a 50, 100 anos, 200 anos, né? Como falta um minuto, eu gostaria que você se despedisse da sua apresentação aqui, que, segundo a live aí, você arrasou. Não, quem arrasa é o entrevistador, ele é que consegue puxar os assuntos. Eu quero agradecer a você, Luciano, pelo convite, agradecer aos internautas, aos amigos que estiveram conosco, acompanhar pessoas conversando é tão fácil, uma hora parece uma eternidade, mas veja aqui, olha, eu aqui novamente retornar aqui ao Daújo para abraçar todos os internautas que estão nos assistindo, né? Porque ele está desde o início aqui conosco, né? Me suportando, isso é importante. Mas sabe o que é isso aí? É o espírito de ser maçapiense, né? É verdade. Ele está lá, essa distância está lá, nas mas, pois é isso, mas ele sente um pedacinho de Massapê, nós dois somos um pedacinho de Massapê nesse momento, para ele. Com certeza ele está com muita saudade de Massapê, e nós estamos melhor do que ele, porque nós estamos aqui abraçados na nossa terra. Isso. Com certeza ele estaria com vontade de estar aqui. Quando ele vier, convide. Não, já está feito o convite, já. Eu agradeço, Luciano, a você e aos internautas, que colocam à disposição para um outro momento, com outros assuntos. Mas vamos dar um tempo, lógico, para a gente retornar aqui, com o maior prazer. Muito obrigado, João Neto. Obrigado, Brasil. E próxima segunda-feira estaremos com um outro convidado especial, que eu não costumo falar. E desejo uma boa noite para todos e fiquem com Deus.